bom dia, tudo bem com você? Olha só, já estamos no meio da semana, que semana abençoada que o Senhor está dando para nós. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, é muito bom ter você aqui, mas eu já quero te pedir um grande favor. Deixe seu like, é muito bom para o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos, semeie essa palavra. Se inscreva se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, muito obrigado. Se tiver um pedido de oração, um comentário, você pode deixar aí. Eu terei imenso prazer em respondê-lo e orar por você e com você, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques. Também trabalho com criança como tia Iva. Aqui no canal tem alguns vídeos infantil também. Hoje a nossa leitura está baseada no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Pegou sua Bíblia? Eu vou esperar um pouquinho. Isso. Não dá para pegar a Bíblia? Não tem problema. Põe um fone de ouvido, escuta. Eu falo para você enquanto você lava sua louça ou toma seu café. Não importa. Eu leio para você, tá bom? Só escuta então. Mas não esquece, deixa like, tá bom? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 11, tem o título A Natureza da Fé e Exemplos de Fé tirados do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o início da Bíblia, certo? Então vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Até o versículo de número 8, a nossa leitura hoje. Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 8. Nós encontramos aqui uma coisa interessante para nos alimentar no dia de hoje. Esse texto fala sobre fé. O que é fé? Acreditar naquilo que não está vendo. Fé é confiança. E a Bíblia diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento. Toda construção precisa ter uma base, um fundamento. Se ela não for bem edificada, ela vai tombar. É por isso que a Bíblia fala de a sua casa ser construída sobre a rocha ou sobre a areia. Porque quando vem o vento, a da areia ela é levada, mas construída sobre a rocha, ela fica firme. Então, essa base é feita através da fé. A fé é o firme fundamento do que? Das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que se não veem. Não adianta eu dizer eu tenho fé naquilo que eu estou vendo. Não. A fé é acreditar que aquilo existe, a prova das coisas que eu não estou vendo ainda, mas eu acredito naquilo. Eu tenho fé. É igual quando a pessoa está enferma e diz, eu tenho fé que eu vou orar e Jesus vai me curar. Isso é fé. E a sua fé sendo firmada em Cristo acontece, ela se realiza.
Por isso que a Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, além de ser o firme fundamento do que se espera, é a prova das coisas que não se está vendo. Olha só, e aí vai dizendo que pela fé, os antigos, lá do Antigo Testamento, foram alcançando. Olha que coisa interessante. E aí é quando fala da história de Abel e de Caim, que Abel oferece um sacrifício ao Senhor com o coração puro, e Deus se agrada e não se agrada do sacrifício levado por Caim. E aí a gente encontra também que Enoque, ele é levado ao céu, ele não experimenta a morte, ele não passa pela morte, ele é levado ao céu pelo seu bom andamento, pela fé, ele alcança isso. E aí a gente encontra também dizendo a fé que Noé teve. Quando Deus diz a Noé, Noé constrói uma arca e diz toda aquela a construção como é, ele acredita naquilo. E não foi por pouco tempo que ele foi tido como louco, não sabe o que está fazendo, está inventando coisa, não é? Mas ele acreditou naquilo que ouviu de Deus e ele colocou a sua fé em ação. Ele acreditou, ele não estava vendo, nunca tinha visto chuva, mas ele creu na palavra de Deus. Então a fé é acreditar naquilo que não está vendo. Talvez a tua situação seja de uma maneira que você não está vendo solução, mas acredite, Deus vai te dar resposta. Coloque a sua fé em ação no dia de hoje. Não importa o que esteja acontecendo, o importante é naquele que você crê, o seu fundamento. Acredite naquilo que Deus falou para você. Se Deus te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir no tempo certo. O tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. A tua resposta, a tua vitória, você vai alcançar. Permaneça fiel a Deus. E a gente encontra aqui, no versículo de número 8, diz o quê? Pela fé, Abraão sendo chamado, olha que coisa maravilhosa. Pela fé, Abraão sendo chamado, ele obedeceu. A importância que há na obediência, naquilo que Deus fala para nós. Indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Viu? Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te falar. Isso é maravilhoso. E quando a gente continua lendo a palavra de Deus, o versículo 9 ainda continua dizendo, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que coisa maravilhosa, que ensinamento maravilhoso é esse texto de Hebreus, capítulo de número 11. Pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Você vai ler isso no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E é maravilhoso viver acreditando que Deus, Ele vai fazer. Não importa o que estamos passando agora. O importante é acreditar que o Deus que nos prometeu vitória, Ele vai dar. Deus, Ele é fiel. Ele não é igual a mim, nem igual a você. Deus, Ele permanece fiel. E a palavra de Deus diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não vêem. Olha o versículo de número 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Coloque a sua fé em ação. Acredite, hoje é dia de vitória. Acredite, hoje é dia de resposta. Acredite, hoje Deus está te dando a tua resposta. Coloque a tua fé em ação. Ore a Deus. Comece a agradecer pela bênção que você está pedindo. Comece a agradecer a Deus. Isso é manifestação de fé. Quando eu peço uma coisa a Deus, eu já agradeço. Senhor, muito obrigado,
porque eu sei que tu vai me dar. E eu tenho fé, eu acredito, não estou vendo ainda materializado, mas eu creio na tua promessa. Ora, a fé, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que também é galardoador dos que o buscam. Se você busca Deus, Deus vai te dar resposta. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que essa palavra permaneça em nossos corações. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, olha que coisa maravilhosa, temeu. E esse temor e como ele acreditou, ele livrou a sua vida e a da sua família. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Um beijo no seu coração e até amanhã. E é muito bom saber que você está aqui. Deus te abençoe. A nossa leitura hoje foi Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8. Que fique no nosso coração no dia de hoje. Deus te abençoe.